Pois bem, pessoal, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal afirmou nesta quarta-feira que as redes sociais somente continuarão a operar no Brasil se respeitarem as leis vigentes no país, independentemente de, abre aspas para ele, bravatas de dirigentes irresponsáveis. Ele, lógico, cita praticamente direto o dono da Meta, que também é dono do Facebook, do WhatsApp e por aí vai. Nessa semana, essa empresa, a Meta, que é dona, repito, do Instagram e do Facebook, anunciou que está encerrando o seu programa de verificação de fatos. Isso está começando lá pelos Estados Unidos. Bom, Eduardo, as autoridades brasileiras, a gente já falou disso aqui essa semana, mas é um assunto que está recorrente, sentiram o golpe das cutucadas que Mark Zuckerberg deu, né? E dessa vez foi o todo-poderoso Alexandre de Moraes que resolveu falar sobre o assunto. Bom dia a todos. Bom dia. Ô, Júnior, na cerimônia que fizeram ontem para marcar a defesa da democracia, eu reparei algumas coisas. Por exemplo, o Lula devia ter combinado 3 meses atrás para que os presidentes dos poderes não faltassem, porque ficou esvaziado, né? Vamos combinar? Não sei se ficou feio, ficou esquisito. Segundo, o Lula provou mais uma vez que pode até trocar o ministro de comunicações, mas você não leu o que está escrito, danou, né? Quando ele fala que o homem prefere mais a amante do que a esposa. E terceiro, não acho apropriado para o presidente da República referir-se ao ministro do Supremo como Xandão. Porque agora acabou, viu, Xandão? Você vai ser Xandão. Então, essas 3 coisas me pareceram esquisitas. Aí veio o discurso do Alexandre de Moraes, com quem eu não bato de acordo em 90% das coisas, mas nesse enfrentamento das Big Tech, sempre estive do lado dele e mais uma vez estou. Eu acho que ele tinha que mandar esse recado claro, acho que o presidente da República também tinha que falar nisso, os presidentes do Congresso e da Câmara lá, falar isso tudo, deixar bem claro, porque é o seguinte, se você é cachorrinho de coleira do Trump, se o Trump acha que é dono do mundo, ele pode até ser, mas a gente, com a humildade que nos convém e com a pequenez que nos é própria, a gente não vai aceitar vale tudo, não. Da mesma forma que estive do lado do Xandão contra o Elon Musk, acho que se ele enfrentar o Zuckerberg, ele tem grandes possibilidades de perder, mas eu estou do lado dele. O William Travassos, mais uma vez a briga de Alexandre de Moraes com as Big Techs. Dessa vez ele tá mandando um recado, né? Afinal, a coisa não começou aqui, tá só nos Estados Unidos por enquanto. Como é que você olha para isso? Bom dia. Bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. O que mais me preocupa não é o que você falou nesse texto, é o final da sua fala quando você coloca o todo-poderoso Alexandre de Moraes. Aí, amigo, já fico com a orelha, né, tremendo aqui em função do que eu tô ouvindo, ou seja, é um poder absoluto de alguém que dita as regras do país, que não foi eleito para isso. Ok, guardião da Constituição. Edu, nada contra uma empresa cumprir as regras do jogo. A gente ontem falou sobre isso, acho que tem um interesse comercial, né, quando o dono da Meta fala sobre esse alinhamento dele mais à direita em função da posse do Donald Trump. O governo brasileiro gasta milhões de reais em propaganda com a Meta, no Facebook, no Twitter, no Instagram, isso aí é claro. O que a gente tem que só abrir um pouco a mente é assim, que tipo de controle é esse? Porque tudo bem, você tem um CPF, faz uma inscrição numa rede social, a partir daquele momento, ou no teu WhatsApp, e você tem a responsabilidade sobre aquilo. O que a gente está discutindo é até que ponto vai a responsabilidade da empresa e a sua responsabilidade em relação às divulgações daquilo que você está colocando. Se você colocar uma mentira, a legislação brasileira já prevê que você seja punido, né? Mas o que a gente está querendo agora aqui, e já não é de hoje, é controlar tudo que está circulando nas redes, criar regras, um cabresto, e aí a nossa liberdade de expressão vai por saco, porque, como o Júnior Moreira disse, nós temos o todo-poderoso Alexandre de Moraes. E aí, como é? Que peso é esse da caneta? Eu vou avaliar um conteúdo de acordo com a minha ideologia, da forma que eu penso, ou eu vou avaliar de acordo com a Constituição brasileira? Então, essa briguinha, na verdade, é para tentar impor uma ideologia ou um controle da nossa liberdade. Ô, Júnior, me dá mais 30 segundos. Por favor. Nós estamos falando de coisas muito diferentes, Travassos. Nossa. Nós estamos falando de coisas muito diferentes. Um ministro Supremo, ainda que seja dono do mundo, ele não pode fazer valer a ideologia dele, não. Ele está dando um alerta de que o Supremo, que é uma corte que faz cumprir a Constituição,
vai fazer respeitar as leis brasileiras. Ou quando você diz que controle é esse, eu vou te dar um exemplo. Com essa decisão do Zuckerberg, eu posso chegar lá e escrever no Facebook ou no Insta que a homossexualidade é uma doença, é uma depravação da pessoa. E você será responsabilizado por isso. Por quem? Pela Constituição brasileira? Isso é crime. Mas a gente já tem um mecanismo de responsabilizar as pessoas. Você não conhece a máxima de Santo Agostinho? Santo Agostinho foi procurado por um cidadão que falou assim: Santo Agostinho, gente, foi um grande filósofo da Igreja Católica. Eu pequei, o que eu faço para me redimir? Santo Agostinho virou e falou o seguinte: vai para a Praça de São Pedro, que é uma gigantesca, 6 horas da tarde, que é quando venta muito, com a galinha penosa debaixo do braço, você vai tirando pena por pena e vai caminhando. Na hora que você tirar a última pena, você volta. Se você conseguir recolher todas as penas, você está perdoado. O que quer dizer isso, Travasso? Se você vai para uma rede dessa e põe para 20 milhões que o Júnior Moreira é amigo do Hitler, o Júnior pode estar na justiça, que o dano está feito, amigo. É isso. E você será responsabilizado por isso. Vai ser responsabilizado depois que o dano foi todo feito. Mas sim. O que se quer é prevenir, é o mínimo de prevenção para não fazer o dano. Deixa eu colocar o Marcelo nesse debate. Ô Marcelo, você desculpa que eu falei demais, que o Travasso já me irritou. Não, deixa vocês... Pode ir. Eu vi que ele até arredou a cadeira do microfone ali. Ô Marcelo, bom dia, tudo bem? E aí, você tá de um lado ou de outro aqui, ou no meio do caminho? Como é que você olha pra isso? Bom dia, Júnior, bom dia, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Eu fico dividido nessa questão, porque eu entendo muito essa posição do Eduardo e acho que realmente, quando você libera de forma geral assim, você vai cometer algumas injustiças absurdas, né? Você pode tratar pessoas trans como pessoas doentes mentais. Isso é um absurdo. Isso não pode ser aceito, isso vai contra o que está previsto na nossa Constituição. Mas aí, por outro lado, e aí eu vou muito no tom do William, a gente tem que decidir também, e aí eu acho que a carapuça serviu muito pro Alexandre Moraes, né? Quando o Zuckerberg falou, os tribunais secretos da América Latina, ele não citou o Brasil, mas a carapuça serviu muito pro Alexandre Moraes. Impressionante como que ele ficou ofendido com isso. E por quê? Porque o Alexandre Moraes toma decisões secretas. O Alexandre Moraes, a gente sabe isso porque elas foram publicadas, né, pelo Twitter. Ele pediu essas Big Techs que não revelassem decisões que ele tomou. Quer dizer, exclui aquele jornalista, exclui aquele político, mas não fala que eu mandei excluir. Isso tá errado. E aí eu tô muito com o William, porque isso é um abuso muito claro de poder. E isso sim tem que ser rejeitado. Eu acho que ninguém elegeu o Alexandre Moraes para ser nosso censor, para falar o que pode e o que não pode. Então, quando ele começa a assumir esse tipo de postura, eu acho muito preocupante. E eu fico mais preocupado ainda porque ministro do Supremo, gente, não tem que mandar recado para empresário, para dono de Big Tech, para político. Ministro do Supremo não tem que entrar nesse debate. Ele não tem que fazer ameaça, ele não tem que rebater fala. Ele tem que atuar dentro da função dele, que é respeitar a Constituição, tomar as decisões e se pronunciar pelos autos. O ministro do Supremo não tem que fazer discurso político, não. Eu acho que a gente passou de uma linha já que, quando a gente vê o Gilmar Mendes, o Alexandre Moraes, outros ministros também da Suprema Corte, mas eu acho que esses dois de forma mais acentuada, a gente vê eles atuando quase como políticos eleitos. E eles não são. Eles deveriam se ater mais à função de respeitar a Constituição brasileira. E se alguém cometer algum excesso, dá uma punição. Condenar, né? O Eduardo atacou o Júnior Moreira. Que essa pessoa que atacou seja punida e seja bloqueada por um período e tenha uma punição severa no caso para aprender com isso. Se antecipar isso é problemático. E eu fico muito preocupado, gente, porque nessa briga, nesse cabo de guerra entre o Zuckerberg e o Alexandre Moraes, quem pode se lascar e se lascar feio é a população brasileira. Porque eu volto a repetir, uma coisa é você bloquear o Twitter, né, que tem alguns milhões de pessoas no Brasil que usam, uma rede usada mais por jornalistas, por influenciadores. Outra coisa é você bloquear, por exemplo, o WhatsApp, que é meio de comunicação de todo mundo no Brasil. É meio de comunicação, inclusive, de famílias, é meio de comunicação... São informações da Defesa Civil, quando manda alertas, ela usa o WhatsApp também. Então, você tá criando... A gente tá comprando um problema que pode ser um problema muito grave. Quando você bloqueia o Instagram, tomara que isso não aconteça, mas é uma coisa que pode acontecer, pelo tom das declarações do Moraes. Quando você bloqueia o Instagram, você tá tirando a renda de milhões de brasileiros. Tem muita gente que depende do Instagram para vender produtos. Muitas lojas que conseguem chegar nos consumidores com o Instagram. Então, assim, eu fico muito preocupado quando eu vejo o tom que o... Agora é Xandão, pode falar Xandão porque o Lula autorizou, né? Quando o Xandão entra numa briga nesse tom, é preocupante.
o ministro do Supremo não deveria comprar essa briga assim. O que você está dizendo, Marcelo, é que quanto maior for o poder da empresa, mais ela pode fazer o que quiser dentro do Brasil, porque o Brasil não pode reagir, porque vai prejudicar os brasileiros. É isso? Então vamos voltar então um pouquinho no passado, porque aí a gente tem outros exemplos históricos que são legais. Rapidamente, que eu preciso virar de assunto. Só pra gente... Até há muito pouco tempo, a mídia tradicional tinha um espaço muito maior. Né? Vamos pegar a Rede Globo, por exemplo, ela conseguia chegar na casa de milhões de brasileiros e não tinha muitas opções de entretenimento. Ela tinha uma responsabilidade gigante. Né, Eduardo? Só que ao mesmo tempo você não tinha. Você não poderia aceitar que um juiz ia falar o que a Globo pode e não pode transmitir. Acho que a mesma coisa pode funcionar com as redes sociais. Se cometer o crime, vai ser punido. Mas você não pode falar com antecedência o que ela pode e o que ela não pode. Eu acho que só pra resumir a prosa toda, a fala do Xandão tá certíssima. O problema é que tá na boca dele. Se fosse na boca do presidente da República... Mas aí eu concordo com você 1000%. E aí eu dou razão, Marcelo. Não. O WhatsApp... Que tipo de monitoramento você vai passar a ter na tua conversa privada? Que eu tô falando com a minha esposa, que você tá falando com o teu filho, ou tá falando com a minha... Checagem é no Instagram e no Facebook. Não, gente, a gente tá falando de controle das redes sociais. Crime em rede social é crime. Não é porque você tá na rede social que você não... Você cometeu um crime que você não vai ser punido. Tem que ser punido. Só não pode ser punido por antecipação. Pessoal... Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Rapidinha, pequenininha. Alguém foi impedido de falar alguma coisa aqui? Vocês falaram aquilo que vocês tinham na mente, perfeito? Então isso vai para a rede social. Eu precisei de algum controle disso? Se vocês falaram qualquer tipo de besteira aqui, vocês serão responsabilizados. Você está entendendo como é a democracia? Não estou entendendo. Nós acabamos de falar aqui que tem um boato na rede social que está levando gente a loucura. E essas pessoas serão responsabilizadas. Aí que vem o início do tema. Ser, sim, Mas ser. Então, Edu, ninguém te impediu de falar nada aqui, Me diga quantas pessoas... Você é a favor, então, de uma ditadura, de um controle? Misturou o trem todo. Me dá um nome. Outra vez, me dá um nome de uma pessoa que espalhou um boato na rede social e está na cadeia. Me dá um nome. Mas aí é incompetência do Estado. Aí é incompetência do Estado. Mas você não foi impedido de se pronunciar hoje aqui. E ninguém teve o controle sobre a sua fala. E se você falou alguma besteira, você será responsabilizado. A bancada é tão democrática. Eu posso ler uma mensagem do ouvinte aqui. O Wagner Ferreira Dias, ele disse assim: Eduardo, queria ver se fosse na época do Januário, se esse Júnior Gazella e esse Eduardo em cima do muro iam ter regalias assim pra falarem bobagens. O Arcirantão tá de olho em mim ali. Assim, uma vez uma loja... Calma, Edu. Ele ficou nervoso hoje. Uma loja de eletrodomésticos famosa, que tinha grande no centro da rádio, teve uma manifestação na porta, que fez uma propaganda errada, sabe? Errou o preço da geladeira. E eu fui lá e fiz um escassel durante o Rádio Vivo aqui de manhã. Aí, quando foi 1h da tarde, mais ou menos, que eu tava chegando da rua, o Januário tava saindo, me pegou pelo braço na portaria e falou assim: meu filho, fulano de tal, da loja tal, do rádio, você lembra assim? Ligou pra mim, bravo demais, dizendo que é um absurdo, que ele é o melhor do centro. Nossa, você foi lá e fez o castelo. Sabe o que eu falei com ele? Sim, senhor Jornal. Falei, o que ia acertar as contas com você? Já acertamos, tá? Tem um bom almoço? Como é que chama o almoço aí? Já perdi, Wagner. Ô, Wagner, você sabe o que o Leonel Brizola, nos melhores anos da vida dele, falou aqui num comício no Minas Centro? Se houvesse 10 rádios que nem a Itatiaia de Januário nesse país, as coisas seriam diferentes. Ponto final na nossa Conversa Geração. Teve Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca.